Olá pessoal, hoje a gente vai falar, dando sequência àquelas nossas aulas a respeito da glândula tireoide, sobre exames de imagem parte 2. Nesta aula de hoje nós vamos nos deter a tomografia, ressonância magnética, cintilografia e um pouquinho de PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro. Bom, pessoal, antes de falar sobre exames de imagem parte 2, quem não assistiu à aula de exames de imagem parte 1, que é a ultrassonografia, pode encontrar lá no Instagram, lá tem uma areazinha chamada IGTV. Você clica lá, vê o link lá, exames de imagem ultrassonografia, que tem a aula de exame de imagem parte 1, como também as aulas anteriores sobre a glândula tireoide. Para quem acompanha pelo canal do YouTube, você segue o link, tem um linkzinho, você clica lá e tem as aulas com as sequências das aulas de tireoide e exame de imagem parte 1. Qual é a importância de a gente discutir sobre esses exames de imagem? Para que o paciente ele fique ciente, ele entenda um pouco do porquê do profissional estar pedindo certos exames na investigação da sua patologia de tireoide. Exames também que são muito importantes num pré-operatório para fazer uma avaliação, uma estratégia cirúrgica para que minimize os riscos de complicação, como também para fazer um estadiamento da doença que o paciente possui, um estadiamento do câncer, por exemplo. Então, os exames mais utilizados na investigação da doença tireoidiana é a tomografia, a ressonância, a cintilografia e a PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro. Cada um com o seu papel, né? Então, falando um pouquinho de cintilografia, a gente vai falar bem rapidinho. É um exame onde a gente usa um iodo com um marcador radioativo, né? As células tireoidianas, elas usam iodo para a produção dos seus hormônios, né? Então, quando a gente usa um marcador radioativo, essa célula ela vai usar o iodo para fazer o seu metabolismo e aí vai haver a captação nos exames de imagem desse elemento radioativo. E aí a gente vai definir na cintilografia se o paciente tem um nódulo frio, se o paciente tem um nódulo quente, se a paciente tem um nódulo morno e o que é que significa cada nódulo desse. É importante porque o nódulo quente é aquele que está em intenso metabolismo e produção dos hormônios tireoidianos, então ele está usando muito iodo. Então, o nódulo quente, ele é um nódulo de maior chance de benignidade, né? Porque é um nódulo que ele está produzindo hormônios e geralmente são nódulos que levam a situação de hipertireoidismo. O nódulo frio não. O nódulo frio ele não capta muito iodo, né? Então, na imagem, a captação dele, como é pequena, aparece como o que é classificado de nódulo frio. Qual a importância desse nódulo frio na cintilografia? Que em torno de 15% a 16% desses nódulos pode conter um câncer de tireoide, né? Então, isso para a cintilografia. Então, ela tem suas indicações precisas. É importante essa avaliação muito criteriosa, primeiro porque para não expor o paciente a exames radiológicos desnecessários. Segundo, o exame radiológico ele tem um custo para o sistema de saúde. Então, quanto mais se indica um exame desnecessário para aquela situação específica, como, por exemplo, um exame de ressonância, que chega a custar acima de R$700, R$800 em algumas situações, e aí você está onerando o sistema de saúde e não há sistema de saúde que sustente uma situação dispendiosa, né? Então, a indicação do exame complementar, do exame de imagem, é para esclarecimento diagnóstico, planejamento terapêutico e avaliação pós-tratamento da situação da doença. E cada um tem o seu papel. Então, o profissional de saúde ele tem que ter muito critério nisso para que a coisa não prejudique o paciente em termos de exposição radiológica, como também não prejudique o sistema de saúde em termos de onerar o sistema de saúde desnecessariamente, né? Então, a cintilografia, a gente já falou rapidamente. A tomografia é um exame que ele é bem usado com situações de tumores maiores de tireoide, né? O exame mais frequente mesmo é a ultrassonografia, ela esclarece a maioria dos casos em glândula tireoide, mas a tomografia ela tem um papel muito importante na avaliação da glândula tireoide como um todo e a relação desta glândula anatomicamente na região. Se esse tumor está invadindo alguma estrutura, se esse tumor está invadindo algum vaso, a via respiratória,
né? Se há uma condição de ressecabilidade, se esse tumor sai com cirurgia, se essa glândula, né, na situação de um bócio volumoso, um aumento difuso da glândula, que ela está indo para dentro do tórax, que se chama bócio mergulhante, né? É importante para avaliar até onde vai essa glândula dentro do tórax, se ela está aderida a alguma estrutura nobre, como a artéria carota, como a própria aorta, né? A traqueia. Isso é importante para o planejamento cirúrgico. Então, a tomografia de pescoço ou a tomografia de tireoide usado como exame complementar de imagem, ela não deve ser indicada de rotina, ela deve ser indicada nessas situações específicas. E é importante isso, para que evite de um cirurgião, por exemplo, numa sala de cirurgia, ter uma surpresa, né? Não fazer a tomografia para uma melhor avaliação pré-operatória da situação, e quando vai para o transoperatório, quando abre o paciente, a tireoide, por exemplo, o tumor está invadindo uma traqueia que precisa de uma ressecção de traqueia, e você não informou o paciente disso para saber se ele autoriza esse procedimento, inclusive. Então, é importante essa avaliação. Então, na tomografia, a gente pode ver aqui, na imagem, situações interessantes, onde você fala o que eu estou dizendo a respeito da importância desse exame, né? A questão anatômica da tireoide na tomografia. Então, olhando aqui, isso aqui é uma imagem, né, de uma tomografia mostrando a glândula tireoide. Olha o tamanho do volume dessa glândula. É uma glândula enorme, né, ocupando quase que 60% a 70% da região do pescoço anterior, né? E olha que coisa interessante, a artéria carótida aqui, o principal vaso do pescoço, que leva sangue para toda a região da cabeça e pescoço, né? E olha a relação desta tireoide com este vaso. Como aqui a via aérea, a gente vê aqui por trás a traqueia, né, a laringe aqui em cima. Aqui já vai começando o tórax, esse bócio, né, que é essa glândula aumentada, ela já vai se insinuando para dentro do tórax. Então, todas essas estruturas, elas são importantes serem avaliadas num pré-operatório de uma cirurgia de um paciente como esse, para evitar que no transoperatório haja uma dificuldade técnica com o risco de uma ruptura de um vaso desse, por exemplo, se houver um processo inflamatório com uma certa aderência da glândula ao vaso. Como a importância também de avaliar até onde vai essa glândula dentro do tórax. Por quê? Para decidir se essa glândula sai toda numa cirurgia por incisão cervical no pescoço ou se seria necessário a abertura do tórax para a retirada dessa glândula, né? Então, a avaliação ela é muito criteriosa. Cada exame de imagem tem uma importância, né? E vamos mostrar outro exame aqui para ver. Então, nessa outra imagem aqui, olha que interessante. A gente tem uma glândula enorme, bem volumosa, né? Com nódulos dos dois lados, nódulo aqui, nódulo nessa região também, né? Aqui a gente tem o lado esquerdo, a porção central da glândula, aqui o lado direito. E olha que interessante que a gente consegue ver nessa imagem de tomografia, né? Olha a proximidade, a relação dessa glândula com a coluna do paciente, né? Olha a relação desses nódulos, desse bócio volumoso com a traqueia do paciente. Isso aqui é a traqueia, aqui é para onde passa o ar. E aqui existe uma suspeita de infiltração, né, de invasão do tecido traqueal. Olha essa calcificação aqui encontrada nesse bócio, uma classificação muito importante, né? Isso sugere uma malignidade nesse nódulo. Então, a importância da avaliação criteriosa com a tomografia, e aí é onde entra a importância da ressonância bem indicada também. Quando a gente tem a suspeita aqui, a dúvida se há invasão desse tumor na traqueia, por exemplo, a gente precisa definir isso no pré-operatório, porque se tiver invasão, tem que fazer a ressecção de parte dessa traqueia. E aí, quando tem a dúvida que não consegue ser esclarecida com a tomografia, a gente lança a mão do pedido de ressonância magnética, né, para avaliar, que avalia melhor o tecido mole, que a gente chama, né, o que é a glândula, traqueia, esôfago, né, e toda essa relação. Então, aqui é mais um exemplo da importância da tomografia, que eu friso que ela deve ser bem indicada, não deve ser indicada de forma indiscriminada por conta dos motivos já explicados, tá bom? Então, a ressonância magnética não é um exame que deve ser usado de forma rotineira em cirurgia de cabeça e pescoço. Ele é um exame que ele tem as indicações específicas. Uma avaliação criteriosa, um exame clínico bem detalhado, uma história
familiar do paciente, história de paciente bem feita, consegue te direcionar na sequência de solicitação desses exames. Então, não há dúvida, por exemplo, se há uma invasão por parte do tumor nessas estruturas nobres, né, que é esôfago, traqueia, vaso sanguíneo, a ressonância magnética ela cai bem aí para esclarecer se há ou não invasão dessas estruturas após uma avaliação de uma tomografia onde ficou a dúvida, né? Com relação à cintilografia, né, vocês estão vendo aqui algumas imagens de cintilografia. A cintilografia é um exame também que não deve ser pedido de rotina. Ele tem suas indicações específicas, né? Uma avaliação de um hipertireoidismo, por exemplo, a cintilografia é um exame que está bem indicado para avaliar se o paciente tem aquele nódulo, se aquele nódulo que ele tem é um nódulo quente, por exemplo, né? E a PCI? A PCI, que é a pesquisa de corpo inteiro, é um exame que a gente usa também em diversas situações para avaliar se há tumores em outras regiões do corpo, ou uma recidiva tumoral, ou um tumor residual, enfim, pesquisa de corpo inteiro. E são usados marcadores radioativos nesse exame, específico para qualquer situação. No caso da tireoide, a PCI é a pesquisa com iodo radioativo. Mas a gente vai falar de PCI mais profundamente mais para frente, quando a gente estiver falando sobre câncer de tireoide, seu segmento após tratamento cirúrgico, né? Mas basicamente a PCI é um exame que o paciente faz a absorção do iodo radioativo e aí vai ser feita a seleção das imagens, né? Uma sequência de imagens para avaliar a captação no corpo humano desse iodo. O iodo é captado onde tem tecido tireoidiano. Então, onde tiver tecido tireoidiano, que houver a visualização do metabolismo desse iodo, esse iodo está marcado com a radiação e vai ser demonstrado nos exames de imagem, e isso é indicado no segmento pós-tratamento de câncer de tireoide para ou avaliação pré-tratamento com iodo radioativo, ou para diagnóstico de doença residual, ou para acompanhamento no segmento pós-tratamento. A gente vai falar especificamente disso aí numa aula própria para isso. Tá bom, pessoal? Um abração e na próxima semana vamos ver na aula, né, um vídeo sobre a importância dos alimentos para a glândula tireoide. A doutora Thaís Lacerda, nutricionista, vai participar desse vídeo com a gente aí. Vai ser uma aula bem bacana. Então se liga no canal, se liga no Instagram, continue assistindo. Essas aulas são bem importantes para o esclarecimento da população e de vocês que nos acompanham. Tá bom? Um abração a todos.